TV Araguaia apresenta CNPJ Não Toma Café, com Guilherme Zanina. Fala, meus queridos, tudo bem? Guilherme Zanina aqui, na nave mãe, no nosso programa CNPJ Não Toma Café, falando diretamente com vocês aí que compõem a nossa turma de empresários que nos acompanham diariamente aqui na nossa Web TV Araguaia. E hoje a gente está aqui com uma ilustre presença, um amigo de muito tempo, e que é um cara que vai gerar muito valor no programa de hoje, porque a gente vai falar sobre o tema central, estratégias de proteção de renda e de patrimônio. Isso é muito importante para você, empresário, porque você precisa proteger o seu patrimônio, a sua renda, contra percalços que acontecem na vida, E eu vou apresentar para vocês o nosso amigo aqui, Ivan Oliveira. Que honra! Cara, muito bom te ter aqui com a gente aqui no CNPJ Não Toma Café. A gente vem maturando essa agenda e eu queria extrair todo o seu conhecimento, porque o Ivan, gente, ele já me deu muita consultoria gratuita. E eu falei, Ivan, eu preciso te levar lá no programa, porque você precisa falar um pouco sobre esse tema, que é um tema pouco explorado, Ivan? Pouco explorado, é um paradigma para muita gente. Na verdade, isso vem sendo aos poucos desconstruído, esse paradigma, A atividade em si, ela não é uma atividade muito antiga no Brasil, ela é muito explorada lá fora, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia principalmente. E já deve ter mais ou menos uns 15 anos que essa atividade ela vem crescendo um pouco mais no Brasil, mas ainda muito caminhando ainda no início. E eu vou falar para vocês aqui o nosso currículo, do Ivan, que é um currículo extenso aqui. Ele é securitário já há 20 anos, Ivan? 16 anos como executivo de grandes multinacionais, 4 anos como corretor de seguros, especificamente. Ele foi gerente regional de grandes empresas como a Porto Seguro, Itaú, E trabalha aí rodou 4 estados, Minas, Goiás, os dois Mato Grossos, Distrito Federal e agora Tocantins. Hoje ele está mais dedicado, Ivan, às funções de consultor financeiro e de proteção financeira, que compõe ali o principal business dele hoje, que é a Planeje Seu Dinheiro. Exato. A PSD. É isso aí. E ele também é head de seguros da XP de Brasília. Isso, XP Investimentos. Dito isso, apresentado esse currículo para vocês, eu queria falar um pouco sobre o Ivan, sobre a nossa conexão, até para a nossa turma de empresários aí entender. O Ivan é um amigo de bastante tempo. Nossos filhos se conhecem, nossas esposas se conhecem, e eu tive o prazer de estar com ele várias vezes, há muito tempo. E já prestei serviço para o Ivan prestou serviço para mim, já trocou experiência profissional, Exato. E eu queria que é um cara que muito técnico e objetivo no que diz respeito a te direcionar para caminhos de saúde financeira, como um todo, Ivan? Tanto Exato. Na gestão financeira como no planejamento financeiro, que são duas coisas diferentes. E eu queria, antes de entrar nesse ponto, eu queria que você contasse um pouquinho da tua jornada aí, desde lá atrás, por onde você passou e o que você se tornou. Queria que você dividisse com a nossa turma de empresários aí que está nos assistindo. Tá bem, eu sou empresário mais para novo do que para sênior, mas comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem. Tive outras experiências profissionais, mas comecei a trabalhar na seguradora ainda como técnico da seguradora e fui passando por todas as etapas ali, dentro da hierarquia dessas empresas, principalmente nas áreas comerciais, e encerrei a minha atividade ali na gestão. Então, comecei em Goiânia, fui para Brasília, morei no Mato Grosso do Sul, atendi Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins. Embora tenha família, a família da minha esposa está aqui, eu já conheci aqui também profissionalmente, mesmo não tendo morado aqui antes. Inclusive a Flávia também está na nossa rota de convidados, para falar sobre fotografia, que é algo que desperta muito
Mas pode contar, continua. Ela se descobriu também como empresária e fotógrafa. Sim. E em determinado momento da profissão, da carreira, eu comecei a sentir desejo de fazer transição de carreira. Mas eu não queria mais o modelo de varejo, não queria operar no varejo, como muitos corretores que eu tenho, amigos inclusive, que fazem isso. Eu comecei a estudar o mercado de fora do Brasil para entender para que caminhos esse mercado ia, para onde ele ia parar. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre os produtos financeiros dentro das estruturas de seguros, né? A gente chama de linhas financeiras. O seguro ele é muito abrangente, mas ele é de fato uma ferramenta. Para muita gente isso é ainda desconhecido. E eu comecei a fazer esse processo de estudar e amadurecer isso na minha cabeça muito antes até de fazer a transição de carreira. Então eu fui me preparando primeiro a parte financeira, preparando o currículo, né, buscando conhecimento para fazer isso, até o momento em que eu me senti preparado e à vontade para me lançar como naquele primeiro momento ainda como autônomo e agora como empresário, nesses ramos. Foi uma jornada que exigiu bastante, muita cautela, muito cuidado para fazer essa preparação, até porque como executivo a gente não tem o hábito de fazer a oferta com o cliente diretamente. A gente está na nossa cadeia ali de fornecedores e distribuidores, que são os corretores de seguros. Então precisei passar por essa etapa, aprendi muito. Uma empresa que me ensinou bastante foi a MetLife, a empresa onde eu comecei essa transição de carreira. E lá sim, né, eu fui preparado para conseguir levar esses assuntos de maneira mais direta para o cliente. E embora não pareça, essas coisas se conectam, né? Eu comecei a estudar sobre linhas financeiras, que são seguros de uma linha diferente, seguros de responsabilidade civil profissional. Depois conectei com seguros de vida, que tem esse papel de proteger renda e patrimônio. E isso foi sendo transformado até eu entender que este mesmo cliente precisava também de soluções financeiras de fato, principalmente no sentido de preparação orçamentária, de organização financeira, de educação financeira. A gente não tem isso na nossa base, a gente não aprende isso na escola, não aprende na faculdade. Ou a gente aprende isso na vida, aos trancos e barrancos, ou quando a gente sente vontade, desejo de buscar esse conhecimento em algum lugar. Mas a maioria das pessoas não tem tempo para fazer isso. Então eu comecei a me inteirar um pouco mais nesse ambiente, e as coisas foram convertendo para um modelo de negócio exclusivo, vamos assim dizer, né, mas que já é utilizado fora principalmente, para que o cliente seja atendido nessas diversas áreas, né, a parte de proteções e a parte de planejamento. E isso tem dado muito certo. A gente já atende clientes em vários lugares do Brasil. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue fazer esse trabalho à distância. Mas eu posso dizer que os seguros e a proteção financeira é uma paixão que eu tenho. Assim. Esse eu falo e o sorriso sai naturalmente, porque realmente é uma paixão que eu tenho, porque eu vejo um propósito muito grande no trabalho que eu faço, né? Ivan, e quando você fala de seguro, automaticamente eu me recordo de uma reunião que a gente teve, né, onde a gente foi trocar ideias sobre marketing, e no contragolpe você chegou para mim e falou: cara, mas e se você der um bug aí na sua cabeça ou acontecer qualquer coisa com você hoje, o que você vai fazer? Como é que está a sua família? Como é que está a sua renda? Sendo que você tem 2 pernas, 2 braços, um computador e um carro para trabalhar. Exato. O que vai virar de sua vida? Eu falei: Ivan, eu simplesmente não tenho essa resposta para te dar. Porque a parte laboral do profissional, principalmente, gente, esse programa está muito direcionado para profissionais liberais, que sejam empresários individuais, mas pessoas que dependem do seu talento técnico, do seu talento ou técnico ou manual, mas que, se na ausência dessa parte laboral, se enxerga num cenário difícil. Exatamente. E você me fez essa pergunta e eu fiquei pensativo na hora. Eu falei: vamos, explica mais sobre isso.
né? Porque a gente tem uma visão hoje a gente que é da geração ali que tem visão que seguro é só para tomar o dinheiro nosso e que nunca vai acontecer nada e que você tem ali, você estou pagando seguro, mas não vou ter retorno. Acho que você precisa entender que não é bem assim, né? Como é que eu vou dizer? Tem detalhes que não são especificados. Exato. E você foi a primeira pessoa que chegou para mim e desmistificou tudo isso, cara. E hoje eu sou, né, cliente de vocês. Sim. Né, e, cara, eu tenho projeção, inclusive eu tô querendo aumentar a minha proteção ainda mais, né, que a gente vem discutindo sobre isso. E eu queria que você falasse dessa questão da cultura do seguro. Perfeito. Perfeito. Essa cultura de seguros tradicionais, embora represente um papel importantíssimo, ela tem também esse lado, vamos assim dizer, não tão bom, não tão legal, das pessoas compreenderem ele só dessa forma. É muito natural, as pessoas conhecem o seguro, normalmente o seguro do carro ali, né, que é o que desponta aí como o mais comprado, vamos assim dizer. Seguros de vida são muito distribuídos pelos bancos, mas eles cumprem um papel diferente do que a gente de fato precisa. Os bancos, eles distribuem seguros com base num relacionamento, né, entre as questões ali, entre cliente e instituição, mas não é feito este papel de consultoria. Então, quando um seguro de vida ele é adquirido dessa forma, às vezes ele fica muito aquém da necessidade, de fato, minha, sua, de quem está nos assistindo agora. Por quê? Eu costumo dizer que eu dou um significado novo. O seguro, ele é a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro para fazer proteção de renda e proteção patrimonial. A diferença é que esse trabalho ele é mais recente aqui no Brasil mesmo. Sim. Então, a gente faz isso com base em consultoria para entender o que o cliente de fato precisa. Qual é a sua situação profissional e patrimonial de agora? É com base nisso que a gente vai colocar essas coberturas para melhor te atender. Inclusive, assim, na largada posso dizer, o seguro de vida especialmente, ele não está atrelado só ao falecimento de um titular. Vou deixar dinheiro para os beneficiários. É o contrário. É o contrário, é uma coisa que eu não sabia. Que eu acho que, inclusive, Ivan, desculpa te interromper, eu acho que isso é uma pauta que a gente precisa aprofundar aqui nesse programa. Detalhar um pouco mais, até para gerar valor para a nossa... Eu gosto de falar que a gente tem uma turma de empresários. Eu visualizo ali que do outro lado da tela tem uma turma de empresários assistindo a gente. E tem mesmo, né? Tem mesmo. Esse programa vai rodar por muitos empresários e assim, eu acho que essa mensagem que a gente vai trazer hoje é importante, né? E, cara, isso vai ser tema para o nosso próximo bloco. Eu quero que a gente fale um pouco mais sobre esses detalhes que 90% dos empresários não conhecem. Não conhecem. E não tem acesso. Exato. Então, turma, eu quero que vocês fiquem aí, né? A gente vai entrar num intervalo rápido aqui. Acho que dá tempo de você ir tomar água e voltar para conferir, né? O que tem nesse universo de seguros que você ainda não sabe. Fica com a gente aí. Estamos apresentando CNPJ Não Toma Café. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos a apresentar CNPJ Não Toma Café. Estamos de volta aqui com o nosso programa CNPJ Não Toma Café, da nossa Web TV Araguaia. Inclusive você, empresário, você que está nos prestigiando com a sua audiência, compartilhe, né, a ideia da nossa TV. A nossa TV ela tem uma ideia de retratar o Tocantins como ele é. Aqui, por exemplo, no nosso programa, a gente fala sobre exemplos reais ligados à gestão empresarial, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento humano também, por que não? E a gente está aqui hoje com o Ivan,
O Ivan está falando sobre proteção de renda e proteção de patrimônio, né? E pegando o gancho, né, foi uma coisa que você me alertou lá atrás. Falou, Guilherme, você é empresário, o dinheiro que você gera vem do seu esforço laboral e você não tem proteção nenhuma. Se caso essa máquina der defeito, você vai se colocar e colocar a sua família, quem depende de você, numa situação difícil. Foi isso que o Ivan me falou. E eu, caramba, como é que eu mudo esse cenário? Aí foi que você foi me explicar. Seguro de vida. Mas seguro de vida eu vou fazer para morrer e deixar uma grana. Não, não é bem assim. Não. Não é bem assim. E... Não necessariamente. Não necessariamente. E aí você foi me explicando e eu fui entendendo e, cara, não tem como você não fazer. Se você hoje depende do seu esforço para gerar renda para você e para sua família, como empresário, como autônomo, profissional liberal, enfim, você precisa, de fato, estar coberto. Que a máquina, às vezes, ela dá uma pane e aí você precisa parar, você precisa se cuidar, você precisa se recuperar. Exatamente. E quando isso acontece, fica aquela vacância ali sem gerar renda. E foi o que o Ivan me alertou e foi que ele conseguiu resolver para mim. E eu queria trazer esse tema para nós aqui agora nesse papo, Ivan. Queria que você falasse um pouco mais, com mais detalhes sobre isso. Vamos dar um exemplo que você fez, alguma coisa, né, para a gente poder falar para a nossa turma de empresários aqui a importância dessa questão. Acho que eu fiz um bom papel, né? Porque você lembra exatamente qual é o elemento aí, seguro de vida nessa história. Esqueço mais nunca. Eu costumo dizer, e eu costumo usar o exemplo de profissionais da área da saúde, porque fica muito fácil de entender. Como ferramenta de proteção de renda e de patrimônio, a gente imagina qualquer profissional, mas vamos elencar aqui um dentista, por exemplo. O dentista, ele levanta de manhã, ele vai fazer o trabalho dele, vai receber por horas ali de atendimento. A gente está imaginando que esse indivíduo, ele trabalha 5 dias por semana e ele, quando muito, tem uma renda, ele tem ali uma reserva emergencial formatada ali, que idealmente ela precisa ser pelo menos 6 meses do padrão de vida de cada família ou de cada indivíduo. O fato é que se esse profissional para de trabalhar por 15 dias, por N circunstâncias, ele tem perda de renda. Se isso acontece e ele tem uma reserva emergencial, ele vai utilizar essa reserva. Isso é ok, né? Porque ele tem uma reserva emergencial para isso. Mas, se esse afastamento ele for se ele for longo, profissionais, por exemplo, que precisam se afastar para tratar de doenças graves, aí eu já não estou falando mais de renda, estou falando de patrimônio. A gente sabe que tratamento de câncer ele vai fatalmente durar mais de 12 meses. Quando esse indivíduo não pode gerar renda, a maioria deles vai consumir toda a reserva emergencial. É comum a gente ver isso acontecer, pessoas que precisam se endividar com o banco, ou vai vender carro, vender terreno, vender casa, porque vai cuidar do essencial, vai cuidar da vida. Sim. Então, neste exemplo que eu estou citando, a gente utiliza o seguro, neste caso especificamente o seguro de vida, para injetar dinheiro na estrutura financeira e familiar desse indivíduo. Então, quando a gente fala que o seguro de vida está muito atrelado às circunstâncias de falecimento para deixar dinheiro para os herdeiros, isso na maioria das vezes é secundário. É secundário porque... É a última das hipóteses. É a última das hipóteses. Pessoas como nós aqui, né, quem está nos assistindo aí. É assim. A gente faz hoje para cobrir amanhã. A gente sabe como isso funciona, né? Então, o seguro de vida, ele vai construindo... O meu papel é identificar qual é o risco de cada um indivíduo no contexto profissional e no contexto familiar, qual é a circunstância de renda e de patrimônio. Em cima disso eu vou formatar uma apólice sob medida mesmo. Porque tem gente que simplesmente, vamos imaginar o mesmo dentista que a gente usou como exemplo, mas que ele seja solteiro, ele está no início de carreira.
não é casado, não tem filhos, faz sentido ele ter um seguro de vida para deixar dinheiro para algum herdeiro? Não faz. Mas, se ele não tiver quem possa sustentá-lo ou ajudá-lo se ele parar de trabalhar, é onde o seguro de vida vai fazer a diferença em vida. Sim. Uma maneira muito fácil de entender isso também, né? O seguro de vida para uso em vida. Então, por isso é que esse nome que a gente utiliza para a execução do meu trabalho, eu sou um corretor de seguro na origem fazendo isso. A diferença é que no papel de consultor. Né? Então, eu vou formatar essas coberturas com base no risco de cada um. E aí, assim, o seguro de vida, por isso que eu falo que esse é uma paixão. Porque até o momento em que eu estou explicando isso para você ou para qualquer um outro que esteja interessado, eu estou conversando, eu estou levando conhecimento. Dali para frente, quando esse cliente me liga, é onde eu vou de fato trabalhar. E aí, é onde entra o propósito desse negócio, né? Porque quando o telefone toca que eu não estou esperando a ligação desse cliente, eu sei que tem alguma coisa ruim do outro lado. Com ele ou com algum familiar dele, alguma coisa aconteceu. Pode ser que ele tenha simplesmente quebrado o pé e está parado em casa e precisa acionar uma cobertura para isso. Ou pode ser que ele tenha realmente recebido um diagnóstico de uma doença grave. Né? Costumo dizer que a pior circunstância possível é quando o beneficiário me liga. Aí a coisa já não está indo tão bem, né? Mas é onde entra o propósito da atividade. Então, é assim que a gente faz essa fase, essa primeira etapa, onde eu costumo dizer que a gente dá um novo significado mesmo para o seguro de vida. Dá um significado completamente diferente. E hoje isso é muito abrangente. As pessoas às vezes acham que isso custa muito caro. E não é. Não é. Não exatamente. Até porque, se eu estou falando de reposição de renda e de patrimônio, eu preciso ter coerência nessa ideia. Não adianta, ou pelo menos não faz muito sentido, né, eu colocar uma cobertura que extrapole muito a estrutura que esse indivíduo precisa e gerar um peso no bolso dele. Faz sentido. Não faz. Isso precisa ser muito bem desenhado, muito bem alinhado. Normalmente a gente faz uma revisão ali a cada 2, 3 anos, porque a situação de renda e de patrimônio ela muda, mesmo isso é natural, né? Preferencialmente para cima, mas às vezes acontece de ter que fazer ajustes para baixo, né? Uhum. Então não é um negócio que a gente acha na prateleira por X real ou por Y real. Ele vai ser... É um negócio para você. Ele vai ser sob medida com base, né, na realidade do agora. Se a gente precisar alterar lá na frente, a gente vai ajustando. Cara, e lembrei, te ouvindo falar, eu lembrei que assim, no meu caso, ano passado, por exemplo, eu trabalhei no Jalapão. Passava 10 dias no Jalapão, ficava 5 dias em casa e passava 10 dias no Bico do Papagaio. Olha isso. Loucura, workaholic, falado, né? E esse ano já peguei outra demanda dessa aí, mais light um pouco, mas tão abrangente quanto. E eu lembro que no final do ano passado eu estava vindo, parei o carro e te liguei. A gente estava falando, eu falei, Ivan, eu tinha passado um percalço na estrada e eu falei, Ivan, quanto que tá esse negócio meu mesmo, hein? Aí você foi me explicando e eu falei, não, mas eu acho que é melhor a gente aumentar um pouquinho, né? Porque tem algumas particularidades que você precisa dar segurança para sua família, cara. Exato. Isso é regra número 1, né? E às vezes o homem e a mulher trabalham e aí só que assim, qualquer falta ali impacta de maneira significativa na gestão familiar como um todo. E eu lembro muito bem, aí a gente foi discutir, tem outros produtos, tem N produtos, né, Ivan? Sim, é muito N produtos. E aí quando você fala de personalização, é de acordo, cara, quanto você pode desembolsar. Né? Não dá para cravar aqui questão de valores hoje, mas assim, muitas vezes é uma saída num restaurante que você deixa de ir ali com frequência, você reduz esse hábito para transformar isso em proteção. E tem um detalhe, Ivan, que eu queria que você até falasse assim, essa questão em vida, né?
a gente pode usar isso como um planejamento futuro. Exato. Em vida, né? Como a gente mexe nesse assunto, né, nessa estrutura, e é contrassenso mesmo, esse episódio seu, ele é engraçado, porque às vezes a gente está no processo de maturação ali com até então prospecto, né, vai se tornar um cliente, e é contrassenso mesmo, a gente não gosta e normalmente não se programa, não se prepara para falar sobre esse assunto. Então eu costumo dizer que o meu trabalho ele tem uma dificuldade um pouco maior, porque não é um negócio comprado. Ele é vendido. Se eu não levar informações suficientes para você entender qual é o risco e de que maneira que você se protege, isso passa despercebido. As pessoas não conhecem como isso funciona, né? Então tem esse elemento aí no meio. Mas quando as pessoas vivenciam uma situação de risco, quase que instantaneamente ela vai se lembrar do cara consultor de proteção financeira. Costumo dizer que se eu vou ter um novo cliente ou não, não tenho como saber, né? Isso é o resultado de uma decisão de cada um, mas no mínimo essa pessoa vai ter um pensamento diferente. Ela não vive mais na ignorância, vamos assim chamar. Fica reflexivo. Porque agora vai refletir sobre a vida mesmo, porque de verdade, a gente corre muitos riscos. Eu tenho certeza que todos nós, assim como você e eu, a gente já viu alguém passar por uma situação dessa. E para fazer esse trabalho de consultoria, onde a gente vai construir essa proteção, a gente precisa, de fato, acessar as informações de cunho particular, financeiro, mais sensível mesmo, né? E aí, obviamente, que de cá tem com base na ética, obviamente, até de contratos também de guarda de dados, né, com as instituições que eu represento, eu preciso acessar essa informação para fazer uma boa construção, para que ela seja realmente bem sólida. É onde, normalmente, a gente vai achar uma situação que talvez precisa também de um ajuste. Pessoas que às vezes ganham e gastam tudo o que recebem no mês, né? E aí a gente consegue já imediatamente fazer alguns ajustes com essa parte orçamentária. Quando isso dá certo, quando esse indivíduo, esse cliente, ele topa acessar, ele entende, eu estou falando de educação financeira mesmo, a gente começa a construir uma oportunidade de fazer dinheiro para o futuro. Porque hoje você tem muitas formas de fazer, mas as pessoas não param para fazer isso, muitas vezes não, por falta, né, de conhecimento e de estímulo. E de verdade, todos nós cometemos excessos em se tratando de dinheiro. Sim. Né? Isso é verdade. A questão é que o tempo passa, o tempo vai passar, eu guardando dinheiro ou não. Quanto antes eu começo, melhor para mim. Né? De que maneira que eu vou fazer isso? Se eu vou fazer com previdência privada, se eu vou investir esse dinheiro, ou se eu vou, por exemplo, optar por uma modalidade de seguro de vida resgatável, isso é uma decisão que a gente vai tomar junto, com base nessa análise de consultoria que a gente faz. Show de bola, Ivan. E eu acho que o papo tá bom. E a gente precisa, no próximo bloco, né, que o nosso xará já veio aqui, já deu um sinal pra gente aqui, no próximo bloco a gente precisa falar sobre o que o mercado oferece. Perfeito. E qual é o passo a passo pra gente buscar isso. Acho que aí a gente mata com a chave de ouro, arremata com a chave de ouro. Então, para você que está nos assistindo, não pode perder, hein, gente, que a cereja do bolo está no próximo bloco. Eu espero vocês. Estamos apresentando CNPJ Não Toma Café. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 63 3414 3323, Araguaína, Tocantins. Voltamos a apresentar CNPJ Não Toma Café.
Estamos de volta aqui com o nosso programa CNPJ Não Toma Café e da nossa Web TV Araguaia. Inclusive você aí que está nos assistindo, compartilhe, né, essa nossa proposta, nova proposta, que é retratar o Tocantins como ele é, retratar casos reais, necessidades reais, né, do universo empresarial. E hoje a gente está falando sobre uma necessidade muito importante, que é a necessidade de proteção, né? A gente precisa precaver e planejar. São 2 pontos importantíssimos. E quando a gente fala sobre isso, né, a gente entende, igual você estava falando no último bloco, tem ali a situação em que você precisa organizar a sua gestão orçamentária, tem a possibilidade de um planejamento futuro para entrega, que eu, no meu caso particular, é muito assim. Tem a questão de opção desse planejamento que você toma. Eu vou investir na bolsa para ter o recurso lá na frente. Mas eu fico suscetível a um fenômeno. Tem isso. Eu vou investir em seguro de vida, de proteção, no caso que a gente está abordando aqui. Eu vou para a previdência privada, né? E essa salada toda, ela gera um processo de indecisão e né? E nossa missão aqui é esclarecer várias coisas. E por isso que eu trouxe o Ivan aqui hoje, para esclarecer, porque ele esclareceu muita coisa para mim. Eu queria, Ivan, você esclarecesse aí para a nossa turma de empresários, certo, exatamente isso. O que o mercado hoje oferece? Acho que é uma proposta de valor que a gente consegue entregar aí para quem está nos assistindo. É muito amplo, né? É tão amplo que a gente, hora ou outra, acaba vendo coisas erradas acontecerem por aí, né? Isso é o que, na minha ótica, trava muita gente. Esse receio pelo desconhecido. Puxa, mas eu estou fazendo isso, que garantia eu vou ter? Então, tem que ter esse cuidado. Precisa ter essa cautela, de fato, né? Então, eu costumo dizer que antes da etapa de decisão, de aquisição, de compra, o que quer que seja, faça essa consulta com o consultor, que entenda do que está fazendo. Até porque as soluções são diferentes que podem levar ao mesmo caminho, né? Então, se eu preciso, hoje, fazer as 2 coisas, eu preciso começar a juntar dinheiro para me pagar lá na frente, porque hoje a gente está no ápice, vamos assim dizer, da geração de renda. Estamos jovens, com disposição para trabalhar, com saúde plena, temos o tempo a nosso favor, ou não. Né? O fato é que lá na frente a gente não consegue fazer isso na mesma velocidade, né? Idealmente que os nossos negócios também consolidem para nos trazer dinheiro, mas para muita gente isso acaba não acontecendo. Então, pelo sim ou pelo não, vá pelo conservador, vamos juntar dinheiro. Não sei se eu cheguei a te mostrar esse dado na ocasião, mas 1 a cada 100 brasileiros consegue manter o padrão de vida quando chega aos 65 anos. Isso é prático. 1 a cada 100. Isso é prático. Basta a gente olhar para a nossa estrutura familiar. A gente vai ver isso acontecer lá. Inevitavelmente, né? Por quê? Porque a Previdência Social ela já não consegue ter lastro. A população vai envelhecendo, então vai exigindo mais, né, das estruturas, espremendo mais. Tanto é que o jogo já tem mudado bastante, né, essas alterações aí nos regimes previdenciários, aposentadoria. Então a gente precisa cuidar disso. De que maneira que a gente vai fazer? A decisão, ela não é uma ou outra, nenhuma e outra. Ela é com base em consultoria mesmo. Não dá para cravar que o que serve para mim serve para você, ou serve para você que está nos assistindo aí. A gente precisa construir isso junto, né? Então, o portfólio é muito amplo. Para algumas pessoas, e é muito recomendado, porque é uma ferramenta bastante conservadora e que funciona muito bem, que foi criada para isso, para previdência complementar. Esse é um passo importantíssimo. Mas é um tema que muita gente não conhece, tem receio, como a gente não tem essa disciplina
de fazer as coisas, né, de maneira cadenciada por um período longo, muita gente testa alguma coisa de previdência privada, precisa pegar o dinheiro antes, incide imposto, é a regra do jogo, que foi criado para ser a longo prazo, e se decepciona. Então, para esse indivíduo que ainda precisa de um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de disponibilidade desse dinheiro, a previdência privada já não é um bom caminho. Por quê? Porque se precisar pegar, vai incidir imposto e vai deixar um bom dinheiro para trás, né? Estou falando aí de pelo menos 10 anos para frente, quando a gente pensa em previdência privada. Agora, dá para fazer isso e outras coisas. Preciso juntar dinheiro, não quero fazer previdência privada, mas preciso construir a minha reserva emergencial, que é necessária, muitíssimo necessária. É aquele dinheiro que vai nos ajudar para tudo o que acontece. Eu utilizei a minha durante a Covid. Tive que usar. Felizmente ela estava lá, pronta para isso, né? Então, onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou deixar esse dinheiro? Deixo na conta? Vou investir esse dinheiro numa corretora, né? Nas grandes casas? Poupança não é o mais recomendado porque vai perder para a inflação. Onde é que eu vou colocar esse dinheiro? Em alta liquidez. Começamos por aí. Por quê? Se eu precisar desse dinheiro no outro dia, eu preciso ter ele. Mas não vai deixar na conta. Tudo que está ali fácil, na nossa frente ali, vai ser utilizado. Tenho que tirar esse dinheiro da minha frente. Tem que tirar da frente. Essa sua risada aí já confessou que você já fez isso. Então, a gente vai avaliando os cenários e vai construindo isso, né? Os seguros de vida resgatáveis, que são um elemento importante, porque eles trazem essas duas possibilidades, né? Eu consigo ter dentro do mesmo certificado, da mesma apólice, as coberturas que vão me dar essa reposição em vida e que uma parte dela vai acumulando ao longo do tempo. O seguro de vida resgatável ele tem esse papel. Não é, em hipótese nenhuma, investimento, são coisas diferentes, né? Mas eu costumo dizer que se eu puder fazer as três coisas, eu vou colocar um pedaço em previdência privada, vou colocar a minha reserva emergencial num papel de liquidez, mas que seja acima do CDI, por exemplo, e puder ter um seguro, tá excelente. Mas a gente sabe que às vezes não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Né? Por isso é que o seguro de vida ele é tão querido para quem o conhece, porque ele cumpre esses dois papéis. Né? Eventualmente a gente encontra pessoas que adquirem achando que isso é investimento, mas não é. Uma parte desse dinheiro vai formatar uma reserva que pode ser resgatada lá na frente, mas eu costumo dizer que ela é mais para coadjuvante do que para principal, né? Porque se aparecer alguma situação agora, esse seguro precisa servir muito mais agora do que lá na frente. Sim. Então veja, é muito mais para abrangente do que para condensado ali. É difícil mesmo a gente olhar e no primeiro momento já falar como é que vai ser. Normalmente as consultorias elas são inclusive separadas em dois momentos, em duas reuniões. Agora, no primeiro contato, eu preciso te conhecer, saber qual é a sua história, conhecer da sua estrutura familiar, a respeito de renda, patrimônio, etc. É quando eu descubro, inclusive, que tem pessoas que não podem mais comprar. Isso acontece, né? Pessoas que já têm uma comorbidade, por exemplo, que já têm algum problema de saúde e simplesmente não compram. Eu costumo dizer que o que compra um seguro de vida é a saúde. O dinheiro é o que a viabiliza ele. Tem muita gente que não pode mais comprar mesmo. Passou do tempo, infelizmente. Mas, então, este primeiro momento é para entender esse cenário. Construir isso tudo, para num segundo momento eu levar o estudo com as soluções que a gente tem. E isso muda mesmo, de verdade, de indivíduo para indivíduo. Ivan, eu vou até te interromper nesse raciocínio, porque existe uma diferença muito grande entre o vendedor de seguros e o consultor de seguros. Sim. Né? E é uma coisa que eu não sabia e que eu passei a saber depois que eu te conheci. O vendedor de seguros, ele é um cara que quer te empurrar um produto fechado, um encapsulado. É um negócio pronto que você paga, vai pagando e vai
tem ali algo superficial no retorno. Perfeito. Né? E você já, não é ético a gente falar sobre isso no detalhe, mas você já desmistificou algumas situações nesse sentido. E o consultor de seguros é o cara que vai olhar para a sua vida e vai te dar o caminho mais interessante para você se resguardar. É uma diferença latente. Eu costumo dizer que assim, entre ter algo e não ter nada, né, é melhor ter alguma coisa. O problema é que a gente vê que nesses casos do vendedor que fez uma oferta ali, vamos assim dizer, né, que fez uma oferta livre, ou que pressionou um pouco o cliente para tomar essa decisão, ele muitas vezes ele não fez esse papel de consultoria que precisa ser feito. De maneira que, vou dar um exemplo, se eu tenho uma apólice de seguro de vida que só cobre casos de acidente, isso é muitíssimo comum, que só cobre casos de acidente, libera um gatilho mental aqui de que eu estou cumprindo com esse meu papel, vamos assim dizer, com essa minha decisão de ter um seguro. Muitíssimo comum. Às vezes a gente consome crédito nos próprios cartões, onde o seguro ele é só acidental. Precisa ter? Claro que precisa. Uma cobertura para situações de acidente. Mas não é só acidente. Não é só acidente. Tem outras circunstâncias tantas que não são acidentais. E é muito comum, às vezes, eu começar a conversar com o cliente e falar, eu tenho um seguro. Eu te falei isso. Exatamente. Eu tenho um seguro. Parabéns. Excelente. Beleza. Posso ver? Porque precisa estar coerente. Senão, você só liberou o seu gatilho mental. Eu tenho um seguro de vida. Como pai, por exemplo, né, como marido, eu estou cumprindo o meu papel aqui. Mas pode ser que esse seguro ele não consiga te ajudar, não consiga ajudar a sua família na hora da necessidade. E é importante falar um negócio da consultoria que me veio agora aqui na cabeça. No nosso atendimento, você chegou para mim, eu queria um negócio, e você falou, Guilherme, para o teu caso, para gerar economia em algum aspecto ali, num detalhe, é melhor ir por aqui. E é muito isso, né, Ivan? Não é assim, eu acho que até o teu princípio, né, o valor que você carrega nessas consultorias é exatamente a personalização assertiva. Exato. É o cara assim, pô, você poderia muito bem ter me empurrado algo que não era necessário para o meu caso. E você já, não, Guilherme, isso aqui você vai gastar à toa. Teu caminho é mais por aqui. Isso aqui, aí beleza, agora nós vamos fazer a nossa revisão. Ah, não, beleza, mudou alguma coisa? Mudou, não, então vamos para cá. Eu acho que esse é o valor que você... É isso, o papel do consultor é esse. Qualquer coisa que não seja assim, não está coerente com o papel de um consultor, né? Exatamente. E sim com o papel do vendedor. Essa é a verdade. Não discriminando os vendedores de seguros. Não é isso. Não é isso, não. A questão é que, eu sei até por estar 20 anos nesse negócio, né? É um conhecimento que ele exige um pouco mais de tempo mesmo. Sim. Ele exige um pouco mais de tempo, exige mais conhecimento, exige estudo. E qualquer um pode fazer. Eu não sou o gênio da lâmpada aqui. Pode fazer. Então, se amanhã, ou depois, ou ontem apareceu alguém como eu, te propondo uma reunião para falar sobre esse assunto, receba esse profissional. É muitíssimo importante que todos nós conheça o risco que tem, de que maneira que eu me protejo desse risco. É contrassenso, né, quando a gente começa a falar sobre isso, poxa, mas ele quer saber quanto eu ganho, o que eu tenho, o que eu não tenho, se eu tenho alguma doença ou não. É sensível, a gente sabe que é sensível, mas é necessário. É uma visão externa que talvez por você estar mergulhado ali naquele... Não consegue. Você não consegue enxergar. A gente tem uma tendência muito mais de bloquear, né, esse tipo de pensamento. Sim. Abre essa caixa preta. Não tem outra saída. Você precisa fazer. Até porque se acontece alguma coisa, é melhor ter o seguro para injetar dinheiro em liquidez ali. É a ferramenta mais usada no mundo inteiro para fazer isso. E não custa nada. Receba esse profissional.
converse, entenda, saiba quais são os seus riscos e tome essa decisão para ontem. O primeiro passo é entender. E se precisar de ajuda, pode contar com a gente que eu vou estar aqui à disposição para trazer um pouco mais de informação. Ivan, brilhante. O teu recado, né, para a nossa turma de empresários foi muito importante. Receba. E se você recebeu o contato de prospecção de algum desses consultores, o trate muito bem, porque ele é um cara que pode te dar eu falo por experiência própria, ele é um cara que pode te dar uma proteção aí que você nem imagina que existe. E, cara, muito bom te ter aqui. Eu acho que a gente tinha que gravar uns 15 programas para falar de tudo que a gente tem vontade de falar aqui. Não tem problema. Mas eu queria te receber mais vezes aqui. Ótimo, será um prazer. A gente não falou da questão do planejamento financeiro, a gente precisa falar sobre isso também. Eu acho que a nossa turma de empresários anseia sobre isso. Né? É um prazerzaço te receber aqui. Te agradeço. Além de amigo, cara que me ajuda muito, a gente troca muita ideia. E é isso, gente. Eu queria mandar um recado final aí, né? Que, inclusive, para quem quiser ter acesso a esse consultor, ao Ivan, eu acho que te acha mais fácil ali, tranquilo, no Instagram, né, Ivan? Instagram, eu sou Ivan Oliveira ou @planeje seu dinheiro. É ali onde a gente está mostrando um pouco de como é feito esse trabalho, um pouco mais um detalhe. Recado final é isso, não tenha medo, não tenha receio desse assunto. Né? Costumo dizer que quando eu volto para fazer uma entrega, depois de ter uma reunião, quando eu volto para fazer uma entrega, eu estou levando a boa notícia muitas vezes em meio ao caos. Esse é o que traz, voltando lá na questão do propósito, né? Então, não tenha receio. Você que é empresário, da área da saúde ou não tenha medo. Entenda qual é o teu risco, né? E não nos seguros de vida, né? Existem muitos riscos de execução profissional também, que é um outro assunto que eu gosto bastante do tema. Trabalho muito assiduamente nisso também, as pessoas conhecem muito pouco. Mas ele está aí, ele ronda todos nós. A gente... humanamente está muito suscetível a parar por algum problema, quer seja de saúde ou não, e inclusive errar também. E se isso acontecer, você precisa saber que existem ferramentas, seguros, especializados para isso. É isso aí, minha turma de empresários. Esse foi o papo de hoje, com o Ivan. Espero que a gente tenha agregado valor e te despertado aí um novo cenário aí de proteção, né, de planejamento aí do que você consegue gerar de receita para a sua vida, para a sua empresa e, consequentemente, para a sua família. Esse foi o nosso programa, CNPJ Não Toma Café, e queria agradecer pela audiência e compartilhem com quem vocês mais acham que poderiam ser impactados com isso. E até o próximo programa. CNPJ Não Toma Café. Hoje eu resolvi acordar cedo. Acordei umas 11 horas. Doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira. Tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil.